Paulo que presido, cumpre uma vez o trabalho desta sessão extraordinária, comemorativa do 41º aniversário do 25 de abril de 1974. E em meu nome pessoal e da mesa da Assembleia, são de vossas excelências que se dignaram assistir a esta sessão solene. De igual modo, saúdo todos quantos acompanham esta cerimónia através da UTAD TV, a quem, e desde já, em nome de todos os membros que integram os grupos parlamentares, apresento os agradecimentos pelo trabalho técnico que vem prestado a este órgão autárquico municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Sra. Vice-Presidente e Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal, permitam-me aqui que faça uma referência especial a dois antigos presidentes da Assembleia Municipal aqui presentes, professor Costa Leite e professor Daniel Bastos, magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, excelentíssimas autoridades civis e militares, senhoras e senhores da comunicação social, amigos bombeiros da Cruz Branca e da Cruz Verde, minhas senhoras e meus senhores. O município e os responsáveis dos órgãos autárquicos, num contexto de convergência e consolidação da efeméride que assinala os 41 anos do 25 de abril de 1974, quiseram demonstrar, mais uma vez, a sua comunhão de princípios e de obediência ao imperativo constitucional de democratização do ensino, ao escolher este lugar, o lugar da escola, que a todos cumpre defender como uma das melhores instituições do mundo moderno, onde se ensina as pessoas a pensar e a dar-lhes oportunidades de vida. Quero deixar uma saudação e agradecimento muito especial aos órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus pela forma pronta como acolheu o convite, cedendo o espaço para a realização desta sessão solene e realço o entusiasmo que a ela emprestou. Bem-ajam, senhoras e senhores professores, funcionários e a todos quantos aqui dão o seu melhor labor. Todos nunca seremos demais para agradecer a vossa dedicação centrada nos alunos. Todos nunca seremos demais para reconhecer que a vossa escola educa para o trabalho, educa pelo trabalho e prepara para uma vivência em sociedade plural e em transformação, o que garante cidadãos e trabalhadores participativos, reflexivos, criativos e autónomos, capazes de promover a democracia que hoje exaltamos em liberdade. Tenho a honra de convidar para o período que se irá seguir, para usar da palavra, os representantes eleitos, indicados pelos respectivos grupos parlamentares que compõem esta Assembleia Municipal. Assim, repito, tenho a honra de chamar à tribuna o representante do Grupo Parlamentar da Coligação Democrática Unitária, deputado Paulo Manuel Rosa Figueiredo. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Autoridades, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Revolução de Abril constituiu uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. Culminando uma longa e heroica luta contra a ditadura fascista, o 25 de abril de 1974, desencadeado pelo Movimento das Forças Armadas, MFA, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos e permitiu a concretização de importantes transformações económicas e sociais. No entanto, a ofensiva contra-revolucionária não se fez tardar. Em poucos anos, liquidaram-se conquistas da Revolução, como as nacionalizações e a reforma agrária, restauraram-se os grandes grupos monopolistas, destruiu-se e fragilizou-se o aparelho produtivo nacional e pôs-se em marcha, desde 1989, um criminoso programa político de privatizações com a alienação de empresas-chave da nossa economia, como a PT, EDP, REN, Galp, Brisa e Simpor. Nos últimos 5 anos, e a pretexto da grave crise económica e financeira
que pôs a nu as profundas contradições do sistema capitalista, foi encetada a mais brutal ofensiva contra os direitos dos trabalhadores e do povo, através do sucessivo SPEC e do designado Programa de Assistência Financeira, que constituiu um verdadeiro pacto de agressão contra o nosso povo e o nosso país. Os resultados estão à vista. Portugal é hoje um país mais endividado, com uma dívida pública de 130% do PIB. O desemprego real atinge 1 milhão de portugueses, com uma taxa de 35% na população jovem. Mais de meio milhão de portugueses viram-se obrigados a abandonar o país nos últimos 5 anos. Um quarto da população vive abaixo do limiar da pobreza, afetando de uma forma particularmente intensa as crianças e jovens até aos 17 anos. Teve lugar um aumento brutal de impostos, nomeadamente do IRS, IVA e IMI, enquanto as grandes empresas eram favorecidas com descidas no IRC. Os cortes e diminuições de salários, o aumento dos horários de trabalho e redução do número de dias de férias, a retirada de inúmeros direitos laborais e o grau de precarização do emprego fizeram aumentar a exploração dos trabalhadores a níveis impensáveis há meia dúzia de anos. Veja-se a título de exemplo a situação de mais de 80 mil jovens licenciados que oferem um salário mensal inferior a 600 euros. Reduziram-se os valores de reformas e pensões, aumentou-se a idade da reforma, eliminaram-se apoios de proteção social a idosos, empurrando milhares de reformados e pensionistas para condições de vida desumanas. Degradaram-se as condições de prestação de cuidados de saúde, com encerramento e perda de valências em dezenas de serviços públicos de proximidade, a redução do número de profissionais de saúde, originando situações de caos na generalidade das urgências hospitalares, que, conjugadas com medidas como alargamento e aumento das taxas moderadoras e as restrições nos apoios ao transporte de doentes não urgentes, vêm dificultar cada vez mais o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Deteriorou-se a qualidade do ensino público, com o encerramento cego de escolas de primeiro ciclo, a criação de mega-agrupamentos, o aumento do número de alunos por turma, a retirada de apoios educativos a alunos com necessidades educativas especiais e o agravamento das condições sociais e laborais de professores e trabalhadores não docentes. Em suma, decorridos 41 anos após a Revolução de Abril, Portugal vive hoje um dos mais graves períodos da sua história, o mais difícil desde os anos negros do fascismo. Um período de confronto político com o 25 de Abril e com aquilo que representou de conquistas, de realizações e transformações sociais. Cabe ao povo português a tarefa de reerguer de novo Portugal, rompendo com as políticas que conduziram à situação de ruína e declínio em que se encontra o nosso país e criando condições para a implementação de uma verdadeira política alternativa capaz de assegurar um Portugal com futuro, de justiça social e progresso, um país soberano e independente que retome os valores libertadores de Abril. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Igual honra me assiste em chamar à tribuna o representante do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social Partido Popular, deputada Joana Costa Lopes Gonçalves Rapazote. Senhora deputada, faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Ramos e membros da mesa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e membros do Executivo Municipal. Caros deputados municipais, magnífico reitor da UTAD, ilustres representantes das entidades civis e militares, minhas senhores e meus senhores. Estamos hoje aqui reunidos para exaltar dois princípios fundamentais, a liberdade e a democracia. Celebrando-se a liberdade, vou fazer um discurso que, fugindo ao politicamente correto, em nada foge ao espírito que se festeja neste dia. Um regime democrático assenta nos princípios da liberdade de opinião dos cidadãos e do direito de voto. A solidez e perenidade destes princípios dependem em absoluto da sua vivência empenhada e cotidiana. A democracia alimenta-se todos os dias e desde as mais pequenas e insignificantes decisões. O envolvimento e a participação ativa e informada dos cidadãos são o motor da democracia. Ironicamente, ainda nos dias de hoje, a dificuldade que um autarca sente no exercício das suas funções e obrigações é hercúlea, particularmente se for da oposição. E em Vila Real não é diferente. O acesso
à documentação e informação produzida pelo Executivo Municipal, nomeadamente o acesso às minutas e atas das reuniões, é fundamental para que se possa fazer uma oposição democrática em Vila Real ou em qualquer parte do mundo. Naturalmente que não chega a ter acesso à informação. É necessário ter acesso à informação em tempo útil, ou seja, a tempo de podermos agir e não apenas de reagir na nossa missão, na defesa dos interesses, dos legítimos interesses dos cidadãos. Gostaríamos que o Sr. Presidente da Câmara nos facultasse esses documentos que são tão importantes para acompanhar atempadamente as atividades do Executivo. Gostaríamos que o fizesse livremente, sem a necessidade de pedidos vários e insistência da nossa parte. Gostaríamos que a oposição democrática que nos compete fazer fosse combatida na substância e não na secretaria. Exaltemos, portanto, a liberdade. A liberdade para conhecer, a liberdade para divergir, a liberdade para exprimir. Em suma, exaltemos a liberdade de construir e alimentar uma democracia em que a maioria não se afirma por desinformação ou por esmagamento da minoria, mas sim por convicção e por opção fundada dos que a constituem. É, pois, perigoso para a sobrevivência do princípio da democracia representativa constatar que, talvez para alguns setores e personalidades destacadas do atual espectro político, o termo democracia tenha um sentido um pouco diverso do seu sentido real. A seriedade no exercício das funções políticas, tanto por parte dos governos como das oposições, é crucial para incutir na opinião pública um sentimento de confiança e de adesão a um desígnio para o país. Muitos jovens de hoje, homens e mulheres de amanhã, terão a nobre tarefa de, no futuro, assumir cargos públicos para os quais deverão estar preparados, não só do ponto de vista profissional, mas, sobretudo, em termos humanos. A responsabilidade e, sobretudo, o sentido de serviço ao bem comum deverão ser uma preocupação constante das novas gerações de políticos. Queremos uma pátria, uma nação, um Portugal capaz de decidir com independência o seu destino. E não é com promessas ilusórias que entram bem no ouvido que vamos preservar a nossa independência quando realisticamente sabemos que o crescimento económico dificilmente permitirá tais promessas. O quadro de assistência externa a Portugal, supervisionada pela Comissão Europeia, FMI e Banco Central Europeu, e as fortes restrições orçamentais vivenciadas pelos portugueses não podem ser esquecidas. Têm que estar na pasta das lições aprendidas, a ser revisitadas, tão somente para memória futura, para que em uníssono assumamos o compromisso de não mais se repetir. No atual regime democrático, Portugal foi forçado a recorrer à ajuda externa por 3 vezes. Em 1977 e em 1983, com Mário Soares a primeiro-ministro, e em 2011, com José Sócrates à frente dos destinos do país. É crucial que nas próximas eleições os candidatos apresentem ao eleitorado, com frontalidade e realismo, propostas que sejam execuíveis e que não conduzam, em circunstância alguma, à hipoteca do país e ao empobrecimento dos portugueses. Essa tem sido, aliás, a atitude do CDS-PP e assim continuará a ser, agindo sempre com realismo, mas simultaneamente com firmeza e determinação na defesa dos valores e da transparência e do rigor no exercício da política. Viva Portugal! Também com muita honra, chamava agora à tribuna o representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o nosso deputado Henrique de Matos Morgado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal
e senhores secretários, excelentíssimo senhor Presidente do Executivo Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssima senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, magnífico Reitor da UTAD, excelentíssimos senhores representantes das Forças de Segurança e instituições militares e religiosas, excelentíssimos senhores comandantes das corporações de bombeiros, excelentíssimos senhores presidentes das juntas de freguesia, excelentíssimos representantes dos órgãos de comunicação social, meus senhores e minhas senhoras. Faz hoje 41 anos que um conjunto de corajosos militares pôs termo a cerca de 5 décadas de opressão ditatorial, dando aos portugueses a esperança de uma vida melhor e mais justa, matando uma fome que o pão só por si não podia matar, a fome de dignidade humana e de liberdade. Eu tinha então 19 anos e reconheço que muito mudou para melhor. Hoje podemos expor e defender livremente as nossas ideias e convicções. É mais elevado o número de pessoas que adquirem uma formação escolar superior. Há melhores condições de saúde e de habitação. Há democracia, isto é, a possibilidade de escolher em liberdade quem nos há de representar nas diferentes estruturas governamentais. Tudo isto é de uma importância indizível. No entanto, se olharmos à nossa volta, e não é preciso ir muito longe, temos a clara noção de que muito há ainda por fazer, pois na atualidade é muito elevado o número de pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, à habitação, ao emprego, à paz social. Quando em 1974 se deu a Revolução de 25 de Abril, imaginei que uma nova era se tinha aberto para este país que permanecera orgulhosamente só durante tantos e tão dolorosos anos. Pensei que haveria lugar digno para todos os portugueses e que palavras como imigração, pobreza, exclusão social seriam apenas mantidas no dicionário. Supus que todos os jovens pudessem ter acesso à educação escolar e ao emprego digno. Acreditei que todos os idosos tivessem um fim de vida com a dignidade que merecem. Com angústia verifico que hoje a realidade é outra e bem cruel. Os nossos jovens, mesmo com uma formação académica elevada, suportada pelo sacrifício dos pais e pelo investimento do país, são obrigados a emigrar procurando emprego noutras paragens, levando para fora do país uma riqueza que deveria, por direito e por justiça, ficar cá. Há muitos jovens com vontade de aprender que são obrigados a abandonar os estudos por falta de recursos económicos. Muito pior ainda, há crianças que chegam à escola desnutridas, pois a única refeição que comem é a da cantina. Muitos idosos, após uma vida de trabalho e de trabalhos, vêem-se abandonados a uma solidão atroz e à penúria, sem dinheiro para adquirir os medicamentos de que necessitam, devido às miseráveis pensões de reforma ou porque têm de ajudar filhos e netos caídos na trama do desemprego. Perante uma profunda crise financeira que afetou económica e socialmente todo o mundo, e em particular a Europa, as medidas de austeridade adotadas contribuíram decisivamente para o empobrecimento dos portugueses, para a redução dos seus direitos sociais em geral e dos direitos dos trabalhadores em particular, para o elevado aumento do desemprego de longa duração da população ativa mais idosa e menos qualificada e para o nível inaceitável que atingiu o desemprego dos jovens, mesmo os mais qualificados. A injustiça social é calamitosa, continuando a aumentar o número de pessoas que vivem no limiar da pobreza, sem emprego, sem habitação, sem dignidade humana. Os últimos estudos mostram que Portugal é o país da União Europeia onde mais aumentou a pobreza e a exclusão social. Perante estes factos, reconheço que não se cumpriram as promessas que o 25 de Abril consigo trazia. Face à evidente falha das medidas de austeridade a que os portugueses têm vindo a ser sujeitos, é indispensável uma reforma do Estado ajustada à realidade dos nossos dias e, mais importante e urgente, a reorientação das políticas mais centradas no desenvolvimento económico e social, promovendo a melhoria da qualidade nos domínios mais relevantes da sociedade, com realce para a saúde, a educação, a investigação e a cultura, proporcionando uma distribuição mais justa dos rendimentos e um efetivo combate à pobreza, com o reforço do papel de uma segurança social dinâmica e sustentável. As autarquias têm uma importante missão a cumprir. Têm de estar permanentemente atentas à realidade circundante, analisá-la e intervir no sentido de melhorar as condições de vida das populações. Foi para isto que os seus membros foram eleitos.
É certo que a Câmara Municipal de Vila Real tem vindo a tomar medidas francamente positivas, dando cumprimento ao projeto que foi apresentado quando das eleições, por exemplo, o abaixamento do custo da fatura de água para todos e a isenção para casais desempregados, oferta de manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, programa de rendas apoiadas para casais carenciados, lançamento da Comissão de Proteção ao Idoso, disponibilização de informação ao cidadão, que fez com que o índice de transparência municipal tenha passado do 107º para o 14º lugar. Mas ainda há muito para fazer numa região com tantas potencialidades, mas que tem tido tão poucas oportunidades. Reconhecemos, pois, que muita coisa mudou para melhor desde 1974, mas verificamos também que existe um enorme desencanto na alma do povo, que se mostra apático, abúlico, no momento em que é preciso ação. Tomar consciência deste facto deve ser o ponto de partida para o novo rumo que Portugal deve seguir. Parafraseando Fernando Pessoa, os portugueses partirão em busca de uma nova Índia que não existe no espaço, em naus que são construídas daquilo de que os sonhos são feitos. Caros cidadãos, Portugal tem o mais elevado capital cultural de todos os tempos. Por todo o mundo, nas mais diversas áreas, os portugueses realçam o seu talento e as suas capacidades. Não permitamos que Portugal seja um país onde cortam as árvores para deixar crescer arbustos, como escreveu Luís Setão Monteiro. Há que criar condições políticas e sociais para que este país reconquiste a dignidade que teve noutros tempos, como reconheceu Stefan Zweig quando escreveu: numa inolvidável hora do mundo, foram os portugueses os incontestáveis comandantes dos destinos da humanidade. Não devemos desiludir Camões quando nos Lusíadas pede: fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos, ingleses possam dizer que são para mandados mais que para mandar os portugueses. Minhas senhoras e meus senhores, não quero deixar nesta minha intervenção uma ideia de derrotismo. Bem pelo contrário. O 25 de Abril, que hoje felizmente celebramos, é uma data festiva, mas é também um tempo de fazer contas, tempo de uma consciencialização do que foi feito e, sobretudo, daquilo que é necessário fazer para que o sacrifício de tantos que tudo arriscaram para que fôssemos livres não tenha sido em vão. Cada um de nós, enquanto cidadão, tem o dever moral, social e cívico de dar o seu contributo para o melhoramento das condições globais da vida. Está na hora de cada um assumir a responsabilidade que lhe cabe. Padre António Vieira, no célebre Sermão de Santo António, pregado em 13 de julho de 1654, afirma que os grandes comem os pequenos, tal como hoje, e repreende-os por isso. Mas também repreende os pequenos devido à sua ignorância e cegueira, à sua ambição que os leva à destruição. Está na hora de alterarmos os nossos comportamentos, de pormos de parte tanto o oportunismo vil quanto o parasitismo desprezível. Para que os ideais de Abril se cumpram, é, pois, necessário o envolvimento, a entrega, o entusiasmo de todos. Todos não somos demais para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais livre. Vou terminar a minha intervenção com um poema de Fernando Pessoa, escrito em 1921 e que parece feito para os dias de hoje. O poema tem por título Prece e foi publicado na Mensagem. E diz assim: Senhor, a noite veio, tanta foi a tormenta e a vontade, restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não afinda. O frio morto em cinzas ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância, de uma hora a outra, mas que seja nossa. Viva o 25 de Abril, viva Vila Real, viva Portugal. Muito obrigado. Por fim, igual honra me assiste de chamar para o uso da palavra a representante do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a deputada Ana Maria da Silva Silveira. Bom dia.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal, magnífico Reitor da UTAD, Excelentíssimas Autoridades Civis e Militares, ilustres convidados, representantes da comunicação social. Sou professora, me permitam um especial cumprimento a toda esta comunidade escolar. Minhas senhoras, meus senhores, 25 de Abril. Celebramos mais um ano de liberdade democrática, social e cultural. O 25 de Abril é parte da história da vida das portuguesas e dos portugueses. Com o 25 de Abril surgiu a liberdade, a democracia, os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, o Serviço Nacional da Saúde, o Serviço Nacional de Educação, o direito à justiça, surgiu o Estado Social. O 25 de Abril de 1974 acabou com o Estado Novo, estabelecido desde 1973. Nessa época, a igualdade de possibilidades entre as pessoas estava muito aquém do que é atualmente. Devido ao seu cariz conservador e tradicionalista, a vida das pessoas era regida de acordo com o seu poder económico, condição social, convicções políticas, religiosas, ideológicas, instrução, território de origem, sexo. O único conceito de família aceito era o casamento entre o homem e a mulher. A mulher, face ao Código Civil, podia ser declinada pelo marido no caso de não ser virgem na altura do casamento. O casamento canónico era indestrutível, os casais não se podiam divorciar. O homem era o ser dominante da família, sendo o único regedor dos bens do casal. Mães solteiras não tinham qualquer proteção legal. Os médicos não estavam autorizados a receitar contraceptivos. O aborto era punido em qualquer circunstância, com pena de prisão de 2 a 8 anos. A maioria dos partos decorriam em casa, muitos sem assistência médica. De maternidades, muito poucos distritos possuíam. Ao marido assistia o direito de abrir a correspondência da mulher. Até 1969, a mulher não podia viajar para o estrangeiro sem uma autorização do marido ou do pai. O que é que podemos concluir? As mulheres eram apenas donas de casa, mães, companheiras, pouco mais. Poucas trabalhavam e aquelas que o faziam ganhavam muito menos do que os homens. As mulheres não tinham acesso a carreiras de magistratura, diplomacia, militar, polícia. Ser enfermeira ou hospedeira de bordo, por exemplo, implicava a restrição de direitos, o de casar. Mas não só. Ser profissionalmente competente para uma hospedeira de bordo não bastava. A mulher deveria ser bela, atraente, possuir uma série de atributos físicos sem os quais lhe estava vedado o exercício de tal profissão. Quanto à cidadania e liberdade política, as mulheres só votavam se fossem chefes de família e tivessem um curso superior, médio ou superior. Até o final da década de 60, a lei estabeleceu igualdade de voto para a Assembleia Nacional de todos os cidadãos que soubessem ler e escrever. O facto é que existia uma elevada percentagem de analfabetismo em Portugal, que tocava sobretudo as mulheres. Logo, parca a percentagem de eleitores recenseados. Assim, as mulheres apenas poderiam votar para as juntas de freguesia no caso de serem chefes de família, viúvas, por exemplo, tendo mesmo de apresentar atestado de idoneidade moral. Penso que deixei elencados alguns factos que revelam a difícil situação política, social e familiar em que a mulher portuguesa viveu até o dia 25 de abril de 1974. Atualmente, a mulher tem um papel diferente na sociedade. A igualdade de possibilidades entre as mulheres e os homens foi estabelecida e passou a constituir regra na organização política e social portuguesa. Muitas, profundas e substanciais foram as mudanças provocadas pela Revolução de Abril na sociedade portuguesa. Por ser mulher e por não ter sentido a força e o poder de uma classe dominadora que escravizava, possuía e era servida, agradeço a todos quantos, direta ou indiretamente, planearam e participaram na Revolução de Abril. E com ela transformaram a minha vida e a vida de todas as mulheres portuguesas. Que neste dia,
pelo menos neste dia 25 de Abril, lembremos às nossas gerações que isto aconteceu. Que elas cresçam com a consciência de que todas estas conquistas e todos os direitos de cidadania nasceram com o 25 de Abril e que lhes cumpre preservá-las e transmiti-las aos vindouros. Sou professora de Físico-Química há 18 anos. Sou de uma freguesia que foi governada há 28 anos por uma mulher. E basta fazer um pequeno esforço para se perceber o que mudou em quantidade e qualidade na nossa comunidade. Ter sido secretária da Junta de Freguesia durante 8 anos foi a oportunidade ideal para melhor consciencializar o cumprimento de todos os meus deveres e ajudando a freguesia a crescer. Decorrem 2 anos do meu exercício como presidente de freguesia de Arroios. Continuo com o mesmo espírito de luta, sem preconceitos, sem distinção de género e qualquer tipo de sentimento de superioridade. Acredito na igualdade. Acredito nas mulheres do meu país. Possam elas descobrir a maneira de melhor cumprir a missão de Abril. As mulheres sabem que todas as coisas grandiosas são simples e muitas podem ser resumidas a uma única palavra: liberdade. Tenho para mim que o segredo de fazer com que algo corra bem na nossa vida, antes de mais, é o desejo profundo de fazer com que resulte. Depois, a fé e a crença de que pode realmente correr bem. Depois, manter essa visão clara e definida na nossa consciência e vê-la acontecer, passo a passo, sem um único pensamento de descrença. Minhas senhoras, meus senhores, a lição de Abril é ser mulher, mãe, educadora e da ação cívica. Como disse John Wesley, físico, faz tudo o bem que puderes, por todos os meios que puderes, de todas as maneiras que puderes, em todos os locais que puderes, a todas as pessoas que puderes, sempre e enquanto puderes. Quero acreditar que, se todos fizermos o quanto pudermos, Abril será eternizado. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos agora, de seguida, assistir a uma representação cênica de alunos deste agrupamento alusivo à efeméride. Aí estão os nossos queridos alunos. Fazem favor. Muito bem. Está-me a dizer aqui a nossa primeira secretária, alunas. Alunas, muito bem, o primado da mulher. Bom dia, nós somos alunas do Clube Europeu desta escola e gostávamos de deixar umas palavras sobre o 25 de Abril. Na madrugada de 25 de abril de 1974, instalou uma revolução que quebrou o governo, com o objetivo de implantar a democracia. Esta data representou esta viragem decisiva da história de Portugal e abriu caminho a mudanças muito profundas na vida dos portugueses. O sistema democrático implica que exista liberdade. Liberdade de pensar, de fazer propostas, de debater soluções, manifestar desagrado, propor ou promover a solução dos problemas, de encontrar novos caminhos para a vida das pessoas, para o progresso do país. A Revolução de 25 de Abril representou uma nova etapa na história de Portugal, porque devolveu aos portugueses a liberdade e democracia que lhes foi retirada durante 48 anos de ditadura. Tal como noutras épocas de viragem, os portugueses conseguiram atuar sem tiros, quase sem mortes, desta vez enfeitando até as armas com cravos vermelhos. A Revolução dos Cravos foi um exemplo de transição democrática e pacífica para toda a Europa. A pouco e pouco, os portugueses foram organizando a sua vida em democracia e hoje podem gozar em paz os benefícios da liberdade. Portugal deixou de estar isolado e relacionou-se com os outros países em pé de igualdade. No ano de 1976, Portugal foi admitido no Conselho da Europa, que só integra países democráticos. Em junho de 1985, Portugal assinou o Tratado de Adesão à CEE, à qual aderiu em janeiro de 1986.
No início do século XXI, 4 décadas passadas sobre a Revolução de 25 de Abril, a liberdade é tão natural como o ar que se respira. Portugal é um país mais desenvolvido, mais moderno, mais europeu. Nós herdamos do 25 de Abril um país em paz, livre e democrático. No entanto, a paz, a liberdade e a democracia não são bens adquiridos para sempre. A paz, a liberdade e a democracia conquistam-se e constroem-se todos os dias. Para cumprir os objetivos do 25 de Abril é necessário aperfeiçoar a democracia. É preciso garantir a justiça e solidariedade sociais a igual entre géneros, o crescimento económico e que permita condições dignas para todos. Nós queremos vir a ser cidadãs portuguesas e europeias conscientes e ativas. Queremos dar o nosso contributo para um país melhor. É preciso continuar a cumprir Abril. Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Ditadura? O que é isso? Olha, o senhor pode-me explicar o que era a ditadura? Deixe estar, é muito jovem, não é? Também não se lembra. Ditadura? Não sabes o que é? Ainda bem que não conheceste a ditadura. É que tu já nasceste numa democracia. E olha que a democracia em Portugal ainda não é assim tão velha. Só existe há 41 anos, desde 1974. Antes disso, vivíamos num regime de ditadura. Mas o que foi a ditadura? Deixe lá que eu explique que eu ainda sou deste tempo. Eles ainda são muito novos. Não se lembram? A ditadura é um regime autoritário em que a oposição é proibida. Só existe um partido político e todos têm de concordar com as suas ideias. As manifestações e as greves também eram proibidas. E havia a censura, que não deixava os escritores e jornalistas dizer ou escrever o que pensavam. E aqueles que fizessem oposição ao governo eram perseguidos e muitas vezes presos pela PIDE. O que é a PIDE? A senhora pode explicar o que é a PIDE? É muito jovem, também ainda não se lembra. Deixe lá que eu explico. A PIDE era uma polícia política. Diziam que era de defesa do Estado, mas existia, sobretudo, para prender e perseguir aqueles que fossem contra o governo. Também, principalmente, aqueles que tivessem coragem de dizer ou de espalhar essas ideias. Ainda me lembro bem desses tempos. Eu era ainda nova. Andava no liceu e tinha um professor que defendia a liberdade e era a favor das greves. Um dia, apareceu um inspetor da PIDE e levou. Nunca mais o vimos. Ora, vamos lá ver o que temos aqui. Um conspirador andava a espalhar panfletos e a incitar os operários a fazerem greve. Vamos lá ao interrogatório. Temos provas contra si. Por mim, será preso. Não podemos permitir que andem por aí a incentivar os operários a fazerem greve. Mas os trabalhadores tinham razão. Trabalham 12 horas por dia e recebem um salário de miséria que não chega para dar de comer aos filhos. Os trabalhadores têm de trabalhar e mais nada, é para isso que lhes pagam. Que lhes pagam? Coitados, aqueles trabalhadores trabalham tantas horas e ganham tão pouco. Os salários são tão baixos que não chegam para sustentar a família. Muitos tiveram de emigrar para poder matar a fome aos filhos. O meu pai foi trabalhar para a França. O meu tio foi para a Alemanha e deixou cá a minha tia e os meus primos. Diz que um dia os há de mandar vir buscar. O meu pai também anda a dizer que qualquer dia vai para a França, nem que seja a salto. O quê? O teu pai quer ir para a França aos saltos? Aos saltos não, a salto. Quer dizer que vai ter de passar a fronteira clandestinamente, sem autorização do governo. Caluda, senão ainda vão todos presos.
É para isto que querem liberdade de expressão? Para andarem sempre a queixar-se? Vamos levá-lo, que este é dos perigosos. Ora então, o que temos aqui? Um conspirador? Conspirador? Eu sou professor. Eu não fiz mal a ninguém. Isso é o que todos dizem, mas aviso-te que é melhor contares tudo, ou vai ser pior para ti. Mas tudo o quê? Eu não tenho nada para contar. Só estava a estar os povos operários a lutarem pelos seus direitos. Aviso que é melhor falares, ou vai ser pior para ti. Quem são os teus camaradas que te ajudam a conspirar contra o governo? Camaradas conspiradores. Eu já disse que não sei nada disso. Não ouviste o senhor inspetor? Vais vomitar já esses nomes. Se não for a bem, há de ser a mal. Fala! Ai! Já disse que não sei nada disso. Só estão os povos operários a lutar pelos seus direitos. Vamos lá ver se eles também te vão ajudar quando estiveres preso numa cela no Tarrafal. Por favor, não me façam mal. Eu ainda tenho 3 filhos para criar. Então começa já a falar se queres voltar a vê-los. Viva a liberdade! Abaixo a repressão! Durante a ditadura, a população vivia com más condições de vida. Havia muitos pobres e grande parte dela era analfabeta. Só iam à escola aqueles que se poderiam dar esse luxo. Claro, era muito mais fácil para Salazar dominar uma sociedade pobre e sem cultura. Um povo ignorante dá muito jeito aos ditadores. Um povo com medo e que pouco se queixava. E a guerra? O pior ainda era a guerra colonial. Guerra? Mas Portugal nem sequer participou na Segunda Guerra Mundial. Pois não, eu disse guerra colonial, não disse guerra mundial. Salazar preferiu ficar orgulhosamente só e alimentar a sua própria guerra contra os povos africanos das antigas colónias portuguesas. Nos finais dos anos 50, surgiram movimentos que lutavam pela independência das colónias portuguesas, Angola, Moçambique e Guiné. E Portugal recusava dar independência às colónias e por isso se envolveu numa guerra em África para combater os povos que lutavam pela liberdade. A guerra começou no início dos anos 60 e só acabou em 1974, com a Revolução do 25 de Abril. 13 anos de guerra a enviar os nossos jovens para a África e tantos que não voltaram, não havia ninguém que não perdesse o filho, o marido, o irmão ou amigos. Eu estive em Angola, eu sei que foi aquilo, um pesadelo. A guerra fazia-se no mato e nós tínhamos de enfrentar os guerrilheiros armados que lutavam pela independência. Eles praticavam a guerrilha e estavam preparados porque conheciam bem o mato, enquanto nós não estávamos motivados para aquela guerra. Estávamos condenados à derrota. Ainda bem que acabou. Não há guerra colonial! E não era só em Portugal que se criticava esta guerra. Lá fora, todos os países apoiavam o direito das colónias de se tornarem independentes. Criticavam Salazar por manter esta guerra. Mas Salazar não cedeu e Portugal mantinha-se orgulhosamente só. Não há guerra! Viva a Revolução! Revolução? Que revolução? A Revolução do 25 de Abril, de 1974, foi feita por um grupo de militares que decidiram acabar com a ditadura e implantar a democracia. Viva o 25 de Abril! O povo está com o MFA! O povo está com o MFA! MFA? Estão a falar de quê? A senhora pode-me explicar o que foi o MFA? A senhora não sabe, e nem muito jovem para saber, ou então já se esqueceu. E é para isso que nós aqui estamos, para avivar a memória de todos. O Movimento das Forças Armadas, MFA, é constituído por militares e principalmente por capitães que participaram na guerra colonial. E houve muitos estudantes, a maior parte universitários, que apoiaram os militares. Mas o que fizeram eles? O que fez o MFA? O que fez o Movimento das Forças Armadas? Então, fez a revolução, pôs fim à ditadura e à guerra colonial. Prepararam tudo em segredo
decidiram a data e avançaram sem medo na madrugada de 25 de abril de 1974. Claro que a população esteve sempre do lado dos militares e até saiu à rua para apoiar a Revolução. E que bela revolução! Sem violência, sem mortes, com o povo a festejar na rua, com os soldados, até de chamar a Revolução dos Cravos. Com a Revolução dos Cravos, o povo português recupera as liberdades de opinião, expressão e imprensa. Agora podemos pensar, dizer e escrever tudo o que pensamos, sem medo de sermos punidos por aquilo que se diz e pensa. Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! O 25 de Abril foi há 41 anos. Portugal de hoje é bem diferente do que Portugal há 41 anos atrás. O país desenvolveu-se, modernizou-se, uniu-se à Europa Democrática e tornou-se membro da União Europeia. Os portugueses também mudaram. Hoje são cidadãos mais cultos, mais informados, mais abertos ao mundo e a novas ideias. E nós temos muita sorte por termos nascido num país democrático. E é para isso que estamos aqui, para celebrar Abril. Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Estamos aqui para festejar a liberdade. E como não há festa sem música, vamos cantar a mais famosa e simbólica canção da Revolução. Grândola Vila Morena é a canção composta e cantada por Zeca Afonso, que foi escolhida pelo Movimento das Forças Armadas, MFA, para ser a segunda senha que deu início à Revolução. Era uma homenagem ao povo de Grândola, uma vila do Alentejo, mas foi proibida e acusada de ser associada ao comunismo. Cantem connosco! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Ouço é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena dentro da Vila Morena, terra da fraternidade. Não está completamente. Que bela lição de história acabámos de ouvir e escutar. Parabéns, parabéns a todos. Vamos continuar e tenho a honra de dar a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Rui Santos, para fazer a sua intervenção. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e demais membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores do município, senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssimo Sr. Reitor da UTAD, excelentíssimo Sr. Diretor da Segurança Social, excelentíssimo Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, excelentíssimo Sr. Procurador, excelentíssimo Sr. Comandante do R13, excelentíssimo Sr. Comandante Distrital da GNR, excelentíssimo Sr. Chefe de Recrutamento de Vila Real, excelentíssimo Sr. Codis, excelentíssimos Srs. Comandantes das nossas corporações de bombeiros, e aproveito para cumprimentar os nossos bombeiros, caríssimos convidados, entidades civis, militares, religiosas, um cumprimento muito especial para a professora Marina Teixeira, diretora do agrupamento de escolas Morgado Mateus, que este ano nos recebe no 25 de Abril. Na sua pessoa, cumprimento toda a comunidade escolar,
pais, alunos, professores, funcionários, caras e caros amigos. Permitam-me que inicie esta intervenção comemorativa dos 41 anos de Revolução, saudando os que fizeram, os que fazem e os que farão sempre Abril. Farão Abril uma inspiração para uma sociedade em que os cidadãos e as comunidades se consigam realizar. Sim, para nós, Abril não é apenas um momento, é um processo permanente, sempre incompleto, sempre ambicioso, mas sem espaço para conformismos. Saudamos os que pensaram e agiram, os que pensam e fazem, e os que querem lutar para não continuarmos como estávamos. Saudamos aqueles que acreditam que é fundamental avançar. Infelizmente, muitos comemoram o 25 de Abril, mas não o sentem. Muitos comemoram o 25 de Abril, mas não praticam o seu espírito, não praticam os seus valores. 25 de Abril tem apenas 41 anos. Vivemos em democracia apenas há 41 anos. E muitos para chegarem ao poder, mentem, faltam à verdade, não dizem exatamente ao que vêm, permanentemente montam estratégias para enganar os portugueses. O regime não resistirá a mais mentiras. Não resiste a que faltem à verdade aos aposentados. Lembram-se o que diziam, que fariam aos aposentados e constantemente faltem a verdade àqueles que se aposentam. Não resiste àqueles que faltam à verdade às nossas criancinhas. Dizem, o quê? O que estás a perguntar? Isso é um disparate. E depois faltam à verdade. O regime não resistirá jamais se continuarmos nesta senda de mentira. Se há uma coisa que me orgulho de ter feito enquanto Presidente de Câmara neste curto período de ano e meio, é o facto de termos subido 193 lugares no Índice de Transparência Municipal. No ano passado, o Instituto que mede estes índices disse que Vila Real era o 14º município a nível nacional. Como disse, num ano subimos 193 lugares. 193 lugares. E julgo que esta é talvez hoje a minha maior alegria. Não é o facto de cumprir escrupulosamente todas as promessas que fiz em campanha eleitoral. É, sobretudo, termos hoje um Conselho transparente, aberto, onde, obviamente, os resultados eleitorais têm que contar. Nós somos Executivo, nós estamos na Câmara Municipal, há quem não esteja e gostasse de estar. É a vida. Os resultados têm que se respeitar. Mas, como dizia, 41 anos de democracia e de liberdade deveriam ser um tempo de afirmação da maturidade, mas chegam-nos como uma certa sensação de envelhecimento e de esgotamento precoce que importa contrariar de forma ativa. Mais do que olhar pelo espelho retrovisor para exercitar alguma nostalgia, desportar partidariamente a herança de Abril ou lamentar algum caminho percorrido, importa olhar para o presente e para o futuro com impulso de mudança. Naturalmente, com memória, sublinhando o papel fundamental dos militares de Abril, que tiveram a iniciativa, do povo que resistiu e acreditou, do poder local que transformou a vida de muitos cidadãos e dos seus territórios, das instituições da economia social, sempre solidárias, e de todos os que exerceram e exercem uma cidadania ativa de forma individual, nos bombeiros voluntários, no associativismo social, cultural e desportivo e em tantos outros espaços de participação e de intervenção na nossa terra. Sem excessivo encantamento sobre o passado, temos noção do que era Portugal em 74 e do que é hoje este país em 2005. Recordamos o contributo de tantas mulheres e de tantos homens que deram o seu melhor
para preservar a nossa identidade, as nossas tradições e a nossa cultura e, ao mesmo tempo, para modernizar o país e para lançar muitas sementes de qualificação, de solidariedade e de esperança. É por isso que não nos resignamos perante os sinais de desconstrução individual e comunitária que atingimos no presente, devido à política de austeridade sem limites. Não nos conformamos nem com os sinais da conjuntura, nem com os sinais estruturais de adiamento dos cidadãos na definição do nosso destino comum. Não é aceitável que existam cidadãos a ficar para trás e que os territórios, nomeadamente os territórios do interior, sejam tratados sem qualquer consideração. Há mínimos de respeito pela dignidade que não podem sussurrar aos mercados e aos burocratas. Não nos conformamos, por isso, quando as políticas nacionais se lançam numa espécie de anestesia social em que nem apoiam quem quer contribuir para a qualificação, para a investigação, para a inovação e para a modernidade, nem respondem a quem mais precisa para poder sobreviver ou aceder a oportunidades que quebrem os ciclos de pobreza, de desigualdade, de solidão e de exclusão social. Não pactuamos com os ataques cegos ao Estado Social, ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, às políticas de combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social, ao poder local democrático. Nem tampouco com insistência em afrontar a Constituição da República Portuguesa. Não aceitamos que, à funesta previsibilidade do Estado Novo, possamos, 41 anos depois, assistir a uma epidemia de desemprego, de precariedade, de desigualdade social, de imigração e de desregulação laboral, económica e financeira que transforma a vida das pessoas, das famílias e das empresas e instituições num exercício insustentável de incerteza permanente. É inaceitável que, depois das últimas décadas de evolução, queiram impor-nos como futuro uma quarentena de austeridade sem limites. 41 anos depois, no quadro democrático, este é também um tempo de mudança, de participação e de esperança. Dizer o que pensamos, participar na vida das nossas comunidades e exercer todos os direitos cívicos são expressões da liberdade conquistada há 41 anos, que custaram a ser conseguidos e que devem ser sempre exercidos no respeito pelo pluralismo. Dentro de alguns meses, seremos convocados a participar na escolha dos nossos representantes na Assembleia da República. No respeito pela diferença de opiniões e de visões sobre a construção do nosso país, apelo à participação nessas eleições. A liberdade, a democracia e Portugal têm demasiada importância para que a resposta possa ser a abstenção, o conformismo ou a resignação. 41 anos depois, olhamos à nossa volta, em Portugal e na Europa, e não gostamos daquilo que vemos. Também por isso, todos temos o dever de reafirmar o compromisso de cidadania com as nossas populações e com o nosso território. Continuaremos a trabalhar para manter uma boa gestão dos recursos públicos, com políticas centradas nas pessoas e com o cumprimento escrupuloso dos nossos compromissos, retomando aquele que foi o nosso mote, sem perdermos a referência da Revolução de Abril, fazeremos o nosso melhor para levar Vila Real a avançar. Em cada uma das nossas 20 freguesias, todos os vilarrealenses, repito, todos os vilarrealenses podem continuar a contar connosco, fiéis à esperança que depositaram em nós, para, com rigor, com responsabilidade e com sustentabilidade, continuarmos a cumprir o Ideário de Abril. Afinal, por muitos que sejam as ameaças e os riscos, o espírito de Abril está em cada um de nós. Viva o 25 de Abril, viva o município e as freguesias de Vila Real, viva Portugal! Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, Vossas Excelências,
que, no uso da prerrogativa de presidir esta Assembleia, lhes dirija a encerrar esta sessão umas breves palavras. É mais um aniversário comemorativo, o 41º do 25 de abril de 1974. Num espaço de tempo de uma semana, aos vilarrealenses foi proporcionado, em termos culturais, não só uma exposição de livros contemporâneos do Foral Manuelino, como uma conferência Vila Real entre a época moderna e a primeira contemporaneidade. Sessão inserida nas comemorações dos 500 anos do Foral Dom Manuel I, organizada pela Biblioteca Municipal e que, no dizer do seu diretor, é uma homenagem a todos aqueles que antes de nós guardaram estes livros. Também hoje, no próprio Dia da Liberdade, o Grêmio Literário Vilarrealense leva a efeito, da parte da manhã, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira, mais um encontro de escritores transmontanos e altodorienses, centrado na figura de Miguel Torga, a pretexto dos 20 anos da sua morte. Lê-se no convite para este evento, tendo em conta o papel que a literatura pode ter, e na verdade tem tido, na defesa e propagação dos ideais de Abril: liberdade, democracia, progresso. E lê-se ainda, é um sinal que o Grêmio Literário Vilarrealense dá de apego e respeito por esses ideais. E é também uma exortação aos nossos escritores para que nunca percam de vista que, se dispõem hoje de inteira liberdade de criação, a Abril o devem. É-me grato constatar o quanto valeu o empenho e luta política e operativa tidas ao longo da minha vivência de vereador deste município, com responsabilidades na área cultural, na construção destes equipamentos. A biblioteca, uma das mais antigas do país, o Arquivo Municipal e o Grêmio Literário Vilarrealense. Parabéns, pois, aos seus responsáveis pela sua dedicação na preservação e divulgação do livro e na promoção da leitura, estudo e investigação. Minhas senhoras e meus senhores, Dom José Maria de Sousa Botelho e Vasconcelos, mais conhecido por Morgado de Mateus, fidalgo da Casa Real, senhor e administrador dos Morgados de Mateus, diplomata e comendador da Ordem de Cristo, foi o nome aceito e dado a este agrupamento de escolas que integra a Escola Monsenhor Jerónimo Amaral. De seu nome completo, Jerónimo Teixeira de Figueiredo Amaral. Esta notável figura pública foi doutor em Direito Civil e Canónico pela Universidade de Coimbra, tendo-se ordenado padre no Seminário de Viseu, elevado à dignidade de Monsenhor e nomeado para o cargo protonotário apostólico em Vila Real. Foi o fundador do Colégio de Nossa Senhora do Rosário. Foi político, embora, aliás, não sendo exercendo qualquer cargo na administração pública, foi político e militou no Partido Progressista, tendo em 1938 sido agraciado pelo Governo com a comenda da Ordem da Instrução Pública. Acima de tudo, foi um grande benemérito da cidade de Vila Real, espalhando toda a sua fortuna por obras de caridade. Ao Morgado de Mateus se deve uma das mais notáveis edições dos Lusíadas, que mandou imprimir em Paris em 1817 e apresentado à Academia Real das Ciências com um artigo sobre a vida de Camões. Acabo de referir os dois grandes vultos que, justificada e honrosamente, são os patronos deste agrupamento de escolas. Ao fazê-lo, quero, ao mesmo tempo, neste 25 de abril de 2015, prestar homenagem ao relevante papel que a escola e o livro têm no desenvolvimento do processo democrático e no aperfeiçoamento do sistema educativo. Toda a exortação que se faça ao saber, ao conhecimento e à cultura, na própria exaltação do livro e da biblioteca, como seus principais veículos, é um elogio à escola. De uma forma simples e despretensiosa, por certo, dado que não me assistem dotes de autor ou professor, antes e cada vez mais sensível a uma ética mais do que a uma ideologia, mais espontaneamente fraterno do que correligionário, sempre a lição dos livros pesaram nos meus critérios, a par da sabedoria ancestral do comunitarismo que me corre nas veias.
Não só de pão vive o homem. Critico hoje, com veemência, aqueles que falam exclusivamente de reivindicações económicas e financeiras, sem nomear jamais as reivindicações culturais, que é o que as aldeias deviam pedir em gritos, como anseiam pela chuva para as suas sementeiras. Tenho muito mais pena de um homem que queira aprender e não o pode, do que um faminto. Porque o faminto pode acalmar facilmente a fome com um pão ou com uma fruta, mas o homem que tem ânsia de saber e não tem meios, sofre uma terrível agonia, porque são livros, muitos livros, aquilo de que necessita. Palavras sábias do poeta andaluz Frederico Garcia Lorca, ditas em 1931. Uma escola, uma biblioteca, são vozes contra a ignorância, luzes perenes contra a obscuridade. Antes de abril de 74, o povo, na sua generalidade, estava adormecido, como a água de um tanque em dia sem vento. Abril atirou uma pedrada ao charco da ditadura e a quietude forçada de um povo perseguido. E o livro, tantas vezes objeto de censura, foi como que um bando de pássaros que se movimentou livremente em todas as direções. Os ideólogos de Abril abriram os seus cravos de luz, o bosque densíssimo da ignorância. Os livros são, sem discussão, a maior obra da humanidade. Já dizia Voltaire, todo o mundo civilizado se governa por livros. E eu acrescento, tudo vem dos livros. Os livros que tinham de ser para todos eram, no Estado Novo, objeto de luxo e não de primeira necessidade. Quantos portugueses morreram sem saber o que era uma letra, mas cheios das superstições mais terríveis que nevoavam as consciências populares. Mas a ânsia de saber abriu sempre as portas mais difíceis. Todos os grandes movimentos sociais arrancam de um livro. A Revolução Francesa sai da enciclopédia e dos livros de Rousseau. A Bíblia, o Corão, as obras de Confúcio, Zoroastro e Marx germinaram a alma e o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade e a política, que se submetem e dependeram dessas grandes obras. Apesar das perseguições e de o livro ter servido muitas vezes de pasto às chamas, entre nós, Abril converteu num enorme fator de progresso social, porque contra o livro as perseguições de nada servem. Nem os exércitos, nem o ouro, nem as chamas podem nada contra ele. Pode-se fazer desaparecer uma obra, mas não se pode cortar as cabeças que aprenderam com ela. Quando Fyodor Dostoiévski estava prisioneiro na Sibéria, afastado do mundo, confinado entre quatro paredes e cercado por planícies desoladas de neve infinita, e pedia por socorro, por carta à sua família distante, dizia apenas: enviem-me livros, muitos livros, para que a minha alma não morra. Tinha frio e não pedia lume, tinha sede e não pedia água, pedia livros. O mesmo é dizer horizontes, é dizer escadas para subir ao cume do espírito e do coração. Porque a agonia física, biológica, natural de um corpo provocado pela fome, sede ou frio, dura muito pouco, mas a agonia da alma insatisfeita dura toda a vida. Abril animou-nos a combater a ignorância e a ensinar que o lema da República deve ser educação e cultura, porque só através delas se podem resolver os problemas com que hoje se debate com muita seriedade o nosso povo. Não esqueçamos que em 1910, ano da implantação da República, cerca de 75% da população era analfabeta. A democracia é um processo de lento amadurecimento. O povo educa-se e aumenta a sua capacidade crítica, inclusive através de decepções e esperanças frustradas. Em 1960, 27% de homens e 40% de mulheres eram analfabetas. 10 anos depois, em 1970, já os indicadores revelam que 25,7%, isto é, um quarto da população, era analfabeta. Pelo censo de 2011, o último, a população com 10 ou mais anos de idade, que não sabe ler nem escrever, representou 5,2%. Comemorar Abril é fazer ressurgir
um novo iluminismo posto ao serviço da procura da verdadeira essência do que é ser solidário e reivindicar o direito de ser igual e ser diferente. Minhas senhoras e meus senhores, termino com um sentimento pleno de satisfação ao dirigir-me a vossas excelências que têm a fortuna de saber ler e ter livros, pedindo-vos que ofereçam livros a quem os não tem. Aos que conhecem não ter meios para os ter, que corram a ler, que corram a cultivar a sua inteligência como único meio de libertação económica e social. É preciso que as bibliotecas se alimentem de livros novos e novos leitores e que os nossos queridos professores inculquem o sentido da leitura como um instrumento de consciencialização e que expliquem que o trabalho que o homem teve ao longo da história para fazer livros e os autores atualmente têm para os pôr em todas as mãos. Nós morremos e os livros ficam mais vivos cada dia. Porque as árvores murcham e eles estão eternamente verdes. E porque a todo momento e a toda a hora se abrem para responder a uma pequena pergunta ou prodigalizar um simples consolo. Comemorar abril é ler. É o que perante vós faço, para que o sentido da liberdade, da humanidade e a positividade, isto é, vale sempre a pena fazer coisas, sejam princípios ou valores considerados fundamentais, como em depoimento, numa carta para a sua única neta, deixou Amadeu Ferreira, falecida em 1 de março passado e cuja memória evoco hoje aqui. Amadeu Ferreira, Francisco Niebro, seu pseudónimo, transmontano ilustre, figura cimeira da literatura mirandesa, abraçou ativamente a causa de Abril. Legou-nos uma bibliografia vastíssima que inclui poesia, teatro, ensaio, traduções para mirandês e publicações de natureza jurídica, dada a sua formação académica. Um amigo de luxo que eu perdi, que todos nós portugueses perderam. Termino homenageando os homens e as mulheres de intervenção cívica e política, os escritores, os atores e os poetas do meu país, porque, como diz Torga, os poetas são como os faróis, dão chicotadas de luz na escuridão. Muito obrigado a todos por nos terem escutado e, em nome desta Assembleia, agradeço mais uma vez a presença de Vossas Excelências e dou por esta sessão encerrada solene. Muito obrigado. Bem-ajam. Muito bem.